palavra diz lá no livro de João, capítulo 8, versículo 51, na Bíblia NVI. Eu gostaria que você agora prestasse bastante atenção, porque não existe momento mais importante do que esse da palavra, amém? É o momento que o Espírito Santo fala conosco, e eu quero que você saia daqui com essa palavra queimando no seu coração. Você só não vai conseguir entender se você realmente não prestar atenção, mas se você prestar atenção nessa palavra, ela vai ser liberado destino proféticos para você. Essa é a profecia, esse é o ensinamento de Cristo. João capítulo 8, versículo 51, Jesus diz assim: em verdade lhes digo, e se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá a morte. Por quê? Porque o que ressuscitou Jesus foi o Espírito que estava dentro dele. A palavra é Espírito, Deus é Espírito. O verbo, a fonia, estava dentro de Jesus. Então quem guarda a palavra de Jesus não verá a morte. Você pode até morrer, mas você não morrerá eternamente. Você vai ressuscitar. Então em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Vai dormir o sono, porque Jesus trata aquilo que nós chamamos de morte como sono, né? Ah, cadê fulano? Ah, fulano está dormindo. Essa é a morte para nós. Enquanto é morte para nós, Jesus trata como um sono. Que coisa, né? Que dimensão, que fato. Em verdade lhes digo que se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá a morte. Diante disso os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que Abraão, o nosso pai? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? E Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. O meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, serei mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se, porque viria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Os judeus lhe disseram: você ainda não tem 50 anos e viu a Abraão? Sente só. Você ainda não tem 50 anos e viu a Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Não, repete comigo: eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Bom, essa frase você vai ouvir lá atrás também no Velho Testamento. Mas Jesus chega e diz assim: eu sou. Eu sou. O que é eu sou? Um termo indefinido, não é verdade? Ou é um termo indefinido, ou depois do eu sou existe um monte de adjetivos. Você pode colocar um monte de outros adjetivos depois do eu sou. Moisés, ele quando chega diante do anjo que lhe apareceu lá na sarça, não sei se você já leu Atos 7, a palavra diz que Moisés havia sido perseguido logo quando criança, foi jogado no rio. O rio levou Moisés em um cesto
até a filha de Faraó. Ele foi criado no Egito, tratado como príncipe. Depois ele matou um egípcio, fugiu do Egito. Ele tinha uns 40 anos quando ele fugiu do Egito. E ele ficou morando 40 anos no deserto com seu sogro Jetro. Vai pegando isso daí. 40 anos. Moisés, que até então tinha tudo. Moisés tinha Wi-Fi, videogame, televisão, ar-condicionado no seu quarto. Moisés, que tinha carros de luxo, topzera. Eu estou falando de você. Pega a chave. Esse Moisés é você. Então Moisés, ele vivia uma vida de luxo, de glamour. Não faltava nada para ele. Banho de leite, massagem, ninfetas à vontade, mano. Vivia aquela vida top, meu, de príncipe. De repente ele mata um egípcio e ele vai para o deserto. Lá no deserto, praticamente ele perdeu tudo, ficou sem nada. Sabe uma pessoa que vai para a bancarrota? Vai dormir em cavernas, ser esquentado por ovelhas durante a noite. Não tinha mais chuveiro, não tinha água quente, não tinha mais servos, serviçais para dar janta, manjar para ele. Não, perdeu tudo. Mas depois de 40 anos, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E de repente ele começou a olhar e viu uma sarça pegando fogo. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. Ele ficou admirado com aquela imagem, se aproximou. E a palavra diz que ele, se aproximando daquela visão, foi lhe dirigida a voz de quem? A voz do Senhor. Cabe aqui dizer que Estevão diz que esse Senhor era o anjo do Monte Sinai. Vamos lá no livro de Atos, só para não ficar nas minhas palavras. Atos 7, versículo 35. Versículo 30, depois pula para o 35, ó. Atos 7, 30. Diz assim, olha: decorrido 40 anos, depois de 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo. Apareceu quem? Um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então apareceu um anjo. É um anjo. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz de quem? Do Senhor. Anjos eram chamados de Senhor. Pula lá para o versículo 35. 7:35. Este é aquele Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles. Por meio de quem? Por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Então quem estava no Monte Sinai era um anjo. Um anjo apareceu. Aquele anjo foi enviado da parte de Deus para dar assistência a Moisés, para tirar o povo do Egito, que estava ali escravos há mais de 430 anos, que viviam clamando, viviam orando, viviam pedindo a misericórdia de Deus, para que Deus enviasse um libertador. E aquele libertador chegou, era Moisés, mas antes ele foi preparado tanto no Egito, como também no deserto. Ficou 40 anos sendo preparado lá no deserto. E quando Deus aparece para ele, através daquele anjo, fala para ele: olha, vai lá e tira o meu povo do Egito. É hora de você ir lá tirar o meu povo do Egito. Eu tenho visto a aflição daquele povo, eles estão clamando a mim. Então vai lá, Moisés, vai lá com a assistência desse anjo aqui, ó, liberta o meu povo. Aí Moisés, ele começou a dar um monte de desculpa, e ele começou a dizer: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem. Eu sou gago, eu não sei falar. E Deus falando para ele: Moisés, vai lá, eu estou dizendo para você, pode ir lá. Mas quando eu chegar lá e falar para Faraó, Ramsés, e dizer: olha, eu vim aqui porque o Senhor pediu para me mandar você liberar o povo dele.
E se ele insistir, perguntar: mas quem foi que mandou você vir aqui? Era para Moisés dizer o quê? Eu não estou ouvindo. Era para Moisés dizer o quê? Eu sou, me enviou. Ai, meu Deus do céu. Agora pensa, mano, você chegando no governador, você chegando no presidente da república, você chegando diante de um juiz, diante de uma autoridade máxima, e dizendo assim: olha, eu vim buscar tal coisa, quem mandou você pegar? Eu sou. Dá até vergonha de falar, não é? Seja sincero, não dá vergonha de falar que eu sou? Mandou eu pegar? Mandou você liberar? Mandou você me dar? Eu sou. Termo indefinido. Mas ao mesmo tempo que é um termo indefinido, para muitas pessoas é um termo que abrange tudo aquilo e mais um pouco daquilo que Deus é. Porque naquele momento que Deus estava falando para Moisés: Moisés, diga para ele que eu sou te enviou. Ele só usou essa expressão porque não tem outra expressão que caiba a Deus, que venha realmente mostrar o que Ele é. Estava dizendo: olha, eu sou. Em outras palavras, é como se Ele estivesse dizendo: olha, eu sou, Moisés, tudo aquilo que você precisa. Eu sou a cura, eu sou a libertação. Se Deus realmente fosse falar tudo aquilo que Ele era, não haveria, como Jesus declara, não haveria biblioteca no mundo que comportasse tudo aquilo que Deus é. Explodiria a nossa mente, explodiria os nossos pensamentos, os nossos neurônios entrariam em parafuso, porque se Deus for mostrar tudo aquilo que Ele é, não cabe no nosso coração, não cabe na nossa mente, no nosso entendimento. Nós somos muito pequenos para entender o que Deus é. Então quando Ele disse eu sou, te enviou, é como se Ele estivesse dizendo: eu sou aquilo que você precisa. O que é que você precisa? Eu sou tudo aquilo que você precisa. Aquilo que falta em você, escorre em Deus. Aquilo que você precisa, sobra em Deus. Então é como se Deus estivesse dizendo para você nessa noite: olha, eu sou o Deus da sua provisão. Eu sou o Deus que te sara, que te cura. Eu sou o Deus que te liberta. Eu sou o Deus que caminha com você. O que você quer que Deus seja? Você precisa do que? Tem sede do que? Tem fome do que? Eu sou o que sou. Eu sou. Eu sou tudo aquilo que você necessita. Eu sou a sua alegria. Eu sou a sua paz. Eu sou o amor que você necessita. Eu sou suficiente para você. Sabe aquelas mulheres que ficam chorando atrás de paixões, se desesperando porque o namorado largou, deixou, o marido foi embora, e se não voltar eu vou me matar. Se mata. Isso é sinônimo que Jesus ainda não é suficiente na sua vida. Você ainda não conheceu o amor de Deus. Porque quando você conhece o amor de Jesus, você não tem falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, porque eu sou, está comigo. Eu sou a alegria, a felicidade, a paz, o amor, a harmonia. Eu sou a água que sacia, eu sou a sede, o pão que mata a sua fome. Eu sou a sua luz, a sua salvação, eu sou a sua cura. Se falta o pai, se falta a mãe, ainda que a sua mãe te deixe, te abandone, todavia eu jamais te deixarei. Então não tem desculpa. Ah, mas eu não consigo tirar o povo do Egito. O que eu vou falar para Faraó? Só falei eu sou. Eu sou, me enviou. Pronto. Ele já vai entender. E se ele não entender, problema dele. Aonde você chegar, o que você for fazer, com esse entendimento que o eu sou está ali com você, você vai ver as portas se abrindo. Você vai ver milagres acontecendo. E é isso que nós queremos viver. Amém, igreja?